muito obrigado por aceitar o nosso convite, estar com a gente aqui no Imagina. Música em Rede. É realmente bastante importante. A gente vem falando com vários atores do mercado da música e ter essa conversa com você vai ser muito importante. Todo mundo que está conectado e sabe da importância da Sim São Paulo, né, no mercado, também tem bastante curiosidade de saber como as coisas vão andar. Então, antes disso, antes da gente falar a respeito da Sim São Paulo e um pouco da sua história com comunicação, vamos entender um pouquinho, quem estiver chegando por aqui não conhece a Fabiana Batistella, por favor, se apresente para a gente. Bom, eu sou a Fabiana Batistella, eu sou diretora da Sim São Paulo, né, idealizadora e diretora desde então, a gente está indo para a 8ª edição agora. Sou também diretora da Inker, Agência Cultural, que é uma agência de projetos de música e de comunicação. Né, hoje atua mais na área de projetos mesmo, e o projeto principal é assim São Paulo. E assim, a Inker já tem 2002, 18 anos. Né, então eu tô na música há 20 anos. 21 este ano, Comecei na revista Bis como estagiária, e enfim, e daí abri a Inker já em 2002. Isso é um Mas vamos falar. resuminho, né? Sim, sim, acho que é legal você ter falado por aí, finalizado nessa parte da Inker, porque é legal a gente entender um pouquinho sobre esse começo, né? Até importante para ver como se deu esse seu trabalho para chegar e formar uma das convenções mais importantes de música do país. A gente tem aí, então, um começo de história voltado à comunicação focada na música, né? Como você disse, vai fazer 21 anos que você está envolvida com o mercado da música. Como é que foi exatamente esse começo? Como você sentiu essa necessidade sua? Enfim, por que você resolveu entrar? Na verdade, assim, eu sempre soube que eu queria trabalhar com música, né? Desde o colégio, assim, tipo, queria trabalhar com alguma coisa relacionada à música. Mas eu não sabia até o que fazer ainda e o que estudar no Brasil, porque a gente não tinha nenhum curso profissionalizante ainda sobre isso naquela época, né? Entrei na faculdade em 95. Então eu fui fazer comunicação social, né? Publicidade, marketing e tal, porque eu achei que era algo que poderia me aproximar desse mercado. E aí eu entrei como estagiária durante a faculdade na revista Bis. Né? Então, eu comecei ali na Bis. Antes disso, eu já fazia umas festinhas com shows nas casas de São Paulo, nas 3 casas de São Paulo que tinha nos anos 90, né? Tipo, então, assim, era um mercado completamente diferente, era um cenário completamente diferente na cidade. E oficialmente mesmo trabalhando com música desde 99 na Bis. E foi o ano justamente que mudou tudo no mercado, né? Foi a grande crise ali, começou em 99 com o surgimento do Napster. Aí 2000 começou a crise da indústria fonográfica por causa disso. E o mercado foi se transformando muito rápido, mas ninguém sabia no que ele ia se transformar, né? Ninguém sabia ainda o que fazer. Em 2001, a Bis fechou. E aí eu falei, Eu putz, comprava muito essa revista, adorava a revista né? Bis. Eu também assinei sempre, assim, foi uma honra, um prazer trabalhar lá. Eu aprendi muito, eu tinha 20 e poucos anos, sei lá, muito jovem, e eu aprendi muito com os editores, com a equipe, com os repórteres. Era um mercado ainda nessa época, né? Eu não consigo evitar falar sobre isso, acho que é até uma missão minha, mercado completamente masculino, né? Então, assim, na redação mesmo tinha 2 mulheres, eu, estagiária. Gente, isso são os gatos, tá? Eu tô em casa, então não tem como evitar. Ele tá aí dando um tchau pra gente ali atrás. Eles vão aparecer, os cachorros vão latir, enfim, tudo bem. Vida real. Vida real. E tinham 2 mulheres na redação, né? Eu, de estagiária, e a secretária da redação. Então não tinha nenhuma mulher na liderança ali. Apesar da dona da editora ser uma mulher, era muito raro você ver as mulheres nas redações, a não ser que fossem as revistas de fofocas, revistas mais de social e tal. Mas nas revistas mais tidas como sérias,
era predominantemente masculino. Então, a Bis era uma equipe de homens, né? Tanto na redação quanto na arte e tal. E os colaboradores também, assim, a maioria era homem ainda. E era um cenário que, assim, eu tinha poucas referências mesmo ainda, né? Mulheres, tipo, sei lá, eu lembro que eu queria ser a Monique Gardenberg, né? Que fazia o Teen Festival, que produzia fazia produção artística de vários shows, musicais, fazia trilha sonora de filme, enfim. Monique é ainda uma grande referência. Foi uma honra ter ela nascer em São Paulo há 2 anos, né? Contando um pouco da trajetória dela. Enfim, esse foi um começo. Quando a Bis fechou, a indústria inteira em crise, para onde eu ia, né? O que eu ia fazer? Daí eu resolvi abrir uma empresa. Vou fazer o que da vida? Vou abrir uma empresa, né? Para fazer o que eu quero. Era um momento de, assim, muita incerteza, mas era um momento de oportunidades também, né? Eu sempre gosto de dizer isso, porque quando você não sabe mais como as coisas funcionam, quando o velho modelo não funciona mais, você pode testar novos formatos e alguma coisa vai dar certo. Né? Foi graças a essa crise fonográfica que a gente tem as plataformas de streaming hoje. Gostando ou não, foi uma grande revolução, né? Antes disso, enfim, o formato digital, um monte de coisa que levou a isso. Mas uma grande revolução. Uma fase grande de graça, né? De baixar MP3 até a coisa se transformar. Exatamente. Então, tudo começou aí em 2002, que eu abri uma empresa. Então, eu comecei a trabalhar com... A ideia era fazer projetos de cultura, né, focados em música, porque eu vinha de uma faculdade que me deu essa base de trabalhar com projetos mesmo. Certo. E daí eu vinha da Bis também, que me deu todo esse contato, essa conexão, não só com a imprensa, né, com os colegas da imprensa, mas com o mercado também da época. Então, foi ali que eu conheci os artistas, as produções dos artistas, entrevistava os artistas, né? Na Bis eu tinha uma coluna sobre novos artistas brasileiros, chamava Democracia, era muito legal fazer. Então, comecei a ter esse acesso nessa época. E como eu queria trabalhar com música, não tinha onde pedir emprego nessa fase. Assim, tava todo mundo fechando, reduzindo, enfim, falindo, né, mudando. E eu comecei a fazer algumas coisas que eu acreditava. No começo foram alguns projetos e durante toda a década de 2000 até 2014, 15 ainda, a gente foi muito forte na comunicação para artista e para festivais e para música e também na parte de turnês internacionais no Brasil, né? Então eu trouxe mais de 100 artistas internacionais para o Brasil, para vários festivais, turnês, para shows que a gente fazia, enfim, para o Brasil inteiro. Tem vários festivais do Brasil que eu levei artista internacional. Com esses dois background, né, de comunicação, de artista internacional, de mercado nacional, que surgiu assim em São Paulo, né? Porque Sim. assim cuida de tudo, né? Fala de todos os setores da música e tem muito esse link com o mercado internacional. É uma feira de negócios, né? Uma conferência que traz muito participante internacional, mas também tem esse foco de promover a exportação, né, de conteúdo e música brasileira. E assim, São Paulo ela nasce em paralelo à Inker, né, que é a agência que ela começou como comunicação, né? Acho legal de falar um pouquinho desse começo e como é que você pensou esse trabalho, que você pegou uma fase também, né, aí de mudança, de uma força do digital que veio chegando também com o tempo. Você pegou lá, como você disse, abriu a empresa no momento que a indústria estava se transformando e de lá para cá também a gente passou por alguns processos de transformação também, né? E a empresa seguiu o ritmo do mercado da época, assim, sabe? A gente não abriu ela, quando eu digo a gente, era eu e mais 2 sócias, né? A gente não abriu ela como uma empresa de comunicação. A gente abriu ela como uma empresa de projetos. A gente quer fazer projetos, festivais, mostras, enfim. Era assim, a gente sonhava grande.
Porque a gente achava que esse background de marketing ia conectar a gente com as empresas patrocinadoras, que a gente ia formatar projetos, conseguir realizar ideias. Mas a realidade vai te levando por alguns caminhos. Então, assim, eu acho que isso é até uma mensagem para os dias de hoje, sabe? Num ambiente, num momento onde você não tem mais os padrões, né? O que funcionava antes não funciona mais da mesma forma, você pode resolver fazer o que você quiser. Mas no meio do caminho, oportunidades vão chegar, obstáculos vão aparecer, e aí você vai traçando o caminho que é melhor para você de acordo com as coisas que vão chegando também, né? Que você vai descobrindo. A Inker foi muito isso, assim. A gente abriu para ser uma coisa e acabou ia transformando. Era um momento naquela época que o mercado fonográfico estava em crise, mas graças à tecnologia, muito artista, né, muita banda conseguia lançar seu trabalho. E não sabia como divulgar, não sabia o que fazer com ele, assim, né? Então, eu que vinha da imprensa, vi essa oportunidade, eu tinha conexão com todos esses artistas, né? Então, o que eu fiz? Eu comecei a prestar esse serviço de comunicação para esses artistas, né? Então, assim, é fácil gravar teu disco, mas não é fácil distribuir e comunicar. Então, vem aqui que eu te ajudo. Foi basicamente assim que a gente construiu a área de comunicação da Inker, né? E a gente já trabalhou com muito artista emergente, novo, do mercado brasileiro, né? Alguns artistas já consolidados também, e muito festival, muito projeto, enfim, muita coisa legal, assim. O que você vê? Desculpa, pode falar, pode falar. Não, eu ia emendar na Sim São Paulo em 2013, assim, né? Que foi mais ou menos o mesmo processo, assim. Então, no mercado da música, eu ia para algumas conferências, tinha ido para poucas, tal, e tinha descoberto esse formato recentemente, até que em 2012 eu fui para o MAMA, em Paris, que é a Conferência de Paris, e era uma conferência muito nova, era o terceiro ano. Como eu trazia muito artista internacional para o Brasil, eu era convidada às vezes para ir para as conferências ou para assistir festivais, para conhecer artista para trazer. Então, o governo da França que me convidou e eu fui para o MAMA. E quando eu cheguei no MAMA, ao invés de eu ficar de olho nos artistas para trazer para cá, eu fiquei de olho no próprio evento. Eu achei aquele incrível, era um formato sensacional, assim. Usava a cidade como estrutura e como cenário da conferência, né? Porque eu conhecia conferências, aquelas que ficava dentro de um galpão. E não era uma coisa assim hiper divertida. Então, o MAMA foi a primeira que eu fui, pelo menos, né? Eu não tinha ido para o South by Southwest antes. Foi a primeira que eu fui que usava a cidade. Então, você rodava de casa em casa, você conhecia as casas de shows da cidade. Você conhecia milhões de artistas novos, com uma credencial só, você entrando numa casa, saía, entrava na outra. Fora que o cenário, né, de Paris, aquela coisa, tipo, putz, você fica apaixonado pelo evento, a cidade ajuda muito. E aí muita palestra, muito painel, muito conhecimento, muita gente do mundo inteiro palestrando, ações de conexão que tinham resultado, que as pessoas se conheciam de fato, conheciam o projeto uns dos outros e gerava novas parcerias e negócios mesmo. Então eu falei, putz, eu quero levar esse formato para São Paulo, assim, para o Brasil, mas o Brasil já tinha algumas iniciativas assim, mas eu achava que São Paulo precisava de um evento assim, né? Por ser uma rota de, enfim, que conecta várias capitais da América Latina, por ser um hub cultural, por ser uma capital econômica, enfim, né, tudo que a gente já sabe. Então, eu queria trazer isso para São Paulo. E foi exatamente o governo da França que me ajudou aí na prefeitura, né, no governo Haddad, da secretaria do Juca, e chegar lá e falar, a gente tem esse projeto, tipo, me escuta que vai dar certo, e é bom para a cidade. Né? E a gente Isso foi 2013. 2012 que eu cheguei lá, né, falando, quero fazer ano que vem, tipo, louca, né? Tipo, mas é assim que tem que acontecer, assim, tipo, você
tem que traçar um... Eu sempre falo assim, você tem que ter um cronograma e trabalhar ao contrário. Qual é o cronograma? O evento tem que acontecer em dezembro, então eu tenho X meses para fazer acontecer. Para mim, funciona bota assim. A meta e vai. Se eu não tiver uma data, sabe, para entregar alguma coisa, o negócio se arrasta, né? Tipo, vai. Maravilha. Então eu coloquei, não, eu vou fazer em dezembro. E foi indo, assim, tipo... E como de lá para cá, como é que você tem, por conta de estar com esse epicentro, né? Assim, São Paulo vira um epicentro da música e com muita coisa acontecendo e muita movimentação e negócios, né? De lá, do começo para cá, você deve ter vivenciado aí e percebido uma transformação no nosso mercado, né? Como é que você percebeu isso e o que você viu de mais interessante nessa transformação? Nossa, muito difícil falar isso, mas assim, teve uma transformação muito clara para quem trabalha no mercado nessas últimas 2 décadas, né? Então, como eu disse, no comecinho ali, quando eu fazia as festinhas no final dos anos 90, a gente tinha 3 casas que recebiam novos artistas da cena alternativa, enfim, né? Que a gente curtia ver, 3, 4, sei lá. E eram casas com uma estrutura bem precária para show, enfim, improvisada e tal. Sabe, hoje a gente tem, quer dizer, tinha, né? Antes da pandemia, a gente tinha casas incríveis. A gente fez uma pesquisa no DataSim, que é o núcleo de pesquisa da Sim São Paulo. Em 2018, a gente fez uma pesquisa sobre as casas, os espaços de shows, né, espaços de música ao vivo na cidade de São Paulo. A gente levantou mais de 1.000 nomes. E aí, fazendo um filtro e, né, organizando aquilo, a gente mapeou cerca de 300 casas que funcionavam, assim, efetivamente, dentro da proposta que a gente estava... Isso está falando de São Paulo, né? Só capital, só São Paulo. Bastante e aí coisa... a gente usou isso como base para a pesquisa e a gente conseguiu resposta de 86 casas, o que é uma resposta bem boa, comparando com a pesquisa de Londres, que conseguiu 94 casas respondentes, a gente conseguiu 86 em São Paulo. O que deu uma amostra ali interessante para chegar em alguns resultados. Então, assim, do final dos anos 90, começo dos anos 2000, quando eu comecei a carreira na música, para essa pesquisa de 2018, assim, foi um salto gigante, assim, de espaços para shows, né, que eles abrem de acordo com a demanda. Então, quanto mais artistas você tem para pequenos e médios espaços, mais casas vão abrir. Ao mesmo tempo que tem mais casas, elas vão fomentar mais artistas, né? Então, se você tem mais espaço, novos artistas vão surgir, novos públicos vão surgir. Né? Uma engrenagem assim, espiral, se né? autoalimenta, exatamente. Então, assim, quando você acaba com pontinho da cadeia produtiva do mercado, você mexe com todo o resto. Foi isso que aconteceu na crise do começo dos anos 2000, com a transformação da indústria fonográfica, por causa do Napster e da pirataria digital. Então, mudou ali, mexeu com a indústria fonográfica, que era a grande financiadora de novos artistas, né, de comunicação, de propaganda, enfim, de carreiras ali, mexeu com ela, mexeu com tudo, né? Você tem daí uma nova reestruturação do mercado a partir disso, ou seja, o artista passa a ser o seu próprio financiador, né? São poucos que são financiados pela gravadora ainda, nem sei se tem alguém realmente financiado por uma gravadora. Os artistas começam a se financiar com dinheiro de show, dinheiro do ao vivo, né? Depois começam a entrar as marcas, que começam a ver nos artistas esse potencial para se comunicar com o público diretamente. Então, as marcas passam a ser financiadoras também de novas carreiras e novos projetos na música. Então, tem toda uma transformação ali, né? O digital e a tecnologia traz a possibilidade de artistas conseguirem se produzir, né, e realizar ali um projeto musical sem precisar de grandes investimentos, né? Você tem hoje
todas as ferramentas na tua mão para você, desde a gravação até a venda final, né, do produto mesmo. Sim, ou seja, dos últimos tempos, o artista foi tendo um pouco mais de condição de fazer uma gestão e de divulgar e se comunicar com o próprio público, né? Você que estava ali junto, trabalhando com comunicação, ao mesmo tempo que você estava produzindo um festival, que é uma convenção, que é uma espécie de festival, dependendo da forma como você leva a palavra, mas ele é um potencializador do mercado, e você, ao mesmo tempo, trabalhando em comunicação. Você percebeu ali essa transformação que as redes sociais trouxeram, a possibilidade de fomentar esses nichos e esses mercados médios, midstreams e os mercados de acesso. Isso teve muito a ver com a força da comunicação também através de redes sociais, e essa conexão ficou mais próxima? Direto, né? Não só no mercado da música, mas em todas as esferas da vida em sociedade, assim, tipo, a gente mudou completamente o jeito que a gente se comunica, né? Então, eu dava um curso de comunicação que eu mostrava um pouco isso numa linha do tempo, assim, né? Então, se você pegar as grandes revoluções da comunicação, né, que vem, sei lá, a escrita, né, depois vem a prensa, que é a escrita prensada e, enfim, daí gera facilidade de você distribuir essa escrita. Depois vem, sei lá, o cinema, o rádio, a TV, né? Todas essas fases, elas demoraram muitos anos, né, para acontecer, para se desenvolver e para mudar de uma para outra, né? A escrita, então, são milhões de anos, né? Tipo, até chegar na escrita. A prensa são séculos. Aí vem o rádio, que são décadas, né? A TV são décadas. Aí você chega na hora digital, a era digital, assim, em, sei lá, 3 anos mudou tudo. Né? Então é muito urgente, assim, a adaptação, né, da sociedade nisso, e urgente a adaptação de vários mercados, principalmente aqueles que são ligados às artes, né? Porque as artes são aquelas que elas captam essas mudanças, né, sociais. Eu acho que a função da arte também é muito isso, né? Captar as mudanças sociais e apresentar primeiro. Né? Então você vê isso muito em qualquer segmento artístico. Né? Tanto na música, quando você pega as tendências da música, o que as tendências da música te falam? Tipo, tendência é algo que vai ser forte daqui a um tempo. Então a música te mostra o que vai ser forte no mundo daqui a um tempo. Né? E a referência disso é a tua própria vida. Tendência do cinema ou tendência, sei lá, de qualquer, né, projeto artístico. É um reflexo da vida da pessoa e a conexão que isso gera no emocional, né, também do isso, outro, né? exatamente. E como isso fomenta. E você trabalhando nesse potencializador de mercado, né, que é assim São Paulo, como é que o que você percebeu aí com essa força de acesso, né, que você falou que veio sendo cada vez maior, pré-pandemia, o que você estava entendendo que esse mercado, percebendo que esse mercado estava se formando, e como é que você está entendendo isso agora para a gente, enfim, daqui para frente, com essa mudança completa de status quo, né, que a gente está vivendo. Então, queria entender da sua cabeça, assim, como é que estava essa linha de raciocínio sobre o mercado, sobre até a própria importância dessa potencialização que a assim, São Paulo traz, e como que isso, você está pensando que isso deve se dar? Então, tem muitas reflexões, eu acho, né, que vêm dessa experiência que a gente está vivendo, essa experiência ruim que a gente está vivendo. Bom, primeiro que assim, se a gente comparar crises, essa é uma nova crise do mercado fonográfico, enfim, de vários setores, né, da economia em geral, tal. Mas no mercado fonográfico, eu acho que essa crise é mais grave do que aquela do começo dos anos 2000, assim, porque ela mexe diretamente com o mercado ao vivo, que é o mercado que segura as pontas no final. Então, se você mexeu com esse mercado, o resto, eu acho que desestrutura legal, assim, legal. A gente vai ter que ser mais rápido do que naquela época para encontrar soluções, porque naquela época demorou bastante tempo, né? As pessoas
as empresas, as grandes corporações, as pessoas, os profissionais, eles demoraram para aceitar que as coisas estavam mudando, né, no começo dos anos 2000. Então, você vê, sei lá, as plataformas de streaming surgirem no final só da década. Ficou 10 anos em crise, perdendo dinheiro, para surgir alguma ideia genial que mudasse as coisas. Não só as plataformas de streaming, mas, enfim, várias coisas. O próprio YouTube, né, não tinha naquela época. Agora a gente vai ter que ser mais rápido. Ou a gente vai sofrer as consequências, assim, diretas disso, porque o mercado ao vivo não pode, não pode parar o resto da indústria também, né? A gente já estava nesse mundo digital, né? A gente já sabe como é que funciona o mundo digital. Mas tinha essa questão da experiência presencial. Né? Então, assim, todos os festivais de música, todos os encontros, assim em São Paulo principalmente, ela é feita de experiências, né? Então, tudo que a gente faz de conhecimento, de ações de conexão, de shows, tudo, na verdade, é um monte de experiência, né, que você tem naquele evento. Quando você vai num festival, seja pela música ou qualquer outra coisa, o que vale é a experiência que você tem naquele festival, desde a hora que você chega até o final. Então, a experiência física, que você sente, né, vivendo aquilo no mundo real. Como é que a gente traduz isso para o mundo digital agora, que é onde a gente está vivendo, né, basicamente? Isso assim, é o maior desafio que a gente tem agora, daqui para frente, é como fazer desse mundo digital, que a gente já sabia que ele existia, já sabia usar, mas a gente usava com o propósito de fomentar o mundo real, né? Então, assim, São Paulo tinha já a sua ProÁrea, que era a área digital, sua rede social ali, usava muitas redes sociais, tinha todo o plano de conteúdo digital, um monte de coisa, mas tudo era feito para que o presencial fosse incrível. Né? Então, assim, compre sua credencial, adquira sua credencial, entre na ProÁrea com a sua senha, se conecte com as pessoas ali dentro, marque suas reuniões, para quê? Para aproveitar o evento, né? Sim. Então, assim, vai esquentando para o evento ser melhor. Agora o raciocínio é outro, né? Então, assim, provavelmente não vai ter esse evento presencial por algum tempo ainda. Né? A gente já tem um plano definido, que eu vou contar daqui a pouco, mas assim, os festivais não estão conseguindo ver possibilidade de acontecer fisicamente, presencialmente este ano. Não dá. Como o reflexo disso nos shows, né, que seguem essa paralela, também de experiência física ser a grande experiência da música, a primeira reação foi tentar substituir isso, trazer para o digital o que era o físico, só que no digital. Essa é a primeira reação, né, que a gente tem. Assim como, sei lá, quando se inventou a televisão, ela era o reflexo do teatro dentro da televisão, ou do rádio dentro da televisão. Sempre a gente busca um reflexo dali, mas como você falou, a gente vai precisar acelerar esse entendimento e transformar essa relação quanto antes, né, em algo que faça sentido, né? Mas acho que seria bem interessante, quero entender, assim, como é que está sendo esse pensamento de vocês. Se quiser entrar nesse assunto, podemos entrar. Porque é isso, assim, a gente começou, eu e minha equipe, a gente começou a fazer esse exercício de pensar duas coisas, né? Primeiro, toda a parte digital que a gente tem é focada no evento. Se a gente não puder fazer o evento, né, como é que a gente trata o digital? E outra coisa, grande parte do público profissional e artista que vai para São Paulo está muito preocupado com fazer negócios no mercado ao vivo. Né? Então, as bandas que vão tocar, vão fazer showcase, elas querem vender show. Né? A gente convida um monte de comprador de música, basicamente, né, sei lá, 70%, 80% do mercado de shows. Então, é programador de festival, é dono de casa de show, enfim, diretor de conferência, né? Então, assim, tem também muita gente do mercado fonográfico, tem de todos os setores da música ali dentro, mas o que a gente percebe
percebia nos últimos anos é que quem movimentava, de fato, esse setor que a gente, essa área que a gente trabalha, que é de artistas emergentes, né, artistas inovadores, e tendências musicais, o que movimentava isso mesmo era o ao vivo. Então, o artista que está se lançando ou que está construindo carreira, ele grava música, ele coloca nas plataformas e tal, mas ele não tem um ganho significativo ainda Sim. com isso, né? Ele quer circular, ele quer formar público, ele quer construir uma carreira. Então, a gente trabalha com artistas emergentes e artistas em construção de carreira, seja no Brasil ou no exterior. Né? Quando tem um artista mais consolidado assim, tem gente que se pergunta, por que ele está ali? Porque ele quer focar a carreira no exterior, então ele está ali para se vender para fora. Sim. Bom, enfim. Então a gente se perguntou isso, né? Como que a gente lida com esse ambiente digital que chamava para o físico e como a gente lida com o fato de, se as pessoas frequentarem assim São Paulo este ano, e o mercado ao vivo estiver parado, o que elas vão fazer assim em São Paulo? Uhum. Né, a maioria. Daí a gente se pegou em alguns fatos, assim é um evento que traz muito conhecimento, então a gente tem um conselho consultivo que trabalha o ano inteiro, trazendo informação do mundo todo, né, uma galera que viaja, eu também viajava muito antes da gravidez e antes da pandemia. A gente vê tudo o que está acontecendo lá fora e traz, então assim, conhecimento é muito forte, a conferência é muito pesada assim, em São Paulo, são tipo uns 90 painéis, 7, 8 salas. Isso é bem importante, porque eu acho que essa área de formação no Brasil ainda é muito importante, né? Então a gente foca muito nisso. A outra parte é de conexão. Então a gente tem que manter a conexão da Ciência São Paulo, tem que manter conhecimento e manter a conexão, né? Atividades de conexão, que as pessoas possam se conhecer, possam trocar ideia, possam formar novas parcerias e novos negócios. E quanto mais conectadas as pessoas estiverem, talvez a gente consiga acelerar novas ideias, né? Para salvar o mercado todo, assim, enfim. São em eventos assim que essas coisas acontecem, né? Realmente. Daí a gente montou também um conselho internacional por causa disso. Então, a gente tem um conselho nacional de 42 pessoas do Brasil inteiro e um conselho internacional com 40 profissionais do mundo inteiro, de todos os continentes, né, para começar a trocar essa ideia e ver como é que a gente resolve as coisas. Outra coisa importante na SIM é a parte de tendências e inovação. Então, a gente traz o que é tendência e inovação na música no mundo todo. E a quarta parte, eu diria, que é a motivação. Né? Então, todo mundo que sai da Sim São Paulo, ou a maioria das pessoas que saem da Sim São Paulo, que aproveita a Sim São Paulo, sai muito energizada para um próximo ano. Não é à toa que ela é em dezembro. Né? A gente quer que ela feche mesmo o ano profissional, né, de quem trabalha na música. Então você vai para lá para comemorar o que aconteceu no seu ano, ou chorar junto com a sua galera ali, né, com seus pares, com seus, enfim, colegas, e organizar o que vai ser o próximo ano. E todo mundo sai muito... Né? Assistir muita coisa boa, conhecer muita coisa boa, se inspirar. Muito importante, muito importante. Então, tudo isso faz parte, assim, de uma programação presencial que a gente tinha, que dava resultado, né, que funcionava, assim. Como é que leva tudo isso para o digital? A gente daí começou a pensar que talvez no digital a gente pudesse ter todas essas atividades, né, mas usando as vantagens que o digital traz. Né? Então, no ambiente virtual, a gente não tem limite de sala. Eu não preciso ter limite de tempo, aliás, eu não posso ter, porque eu trabalho com artistas e profissionais do mundo inteiro. Então, como é que eu vou tratar a equipe australiana, né, que está a 12 horas de diferença da gente? Sim. E se ela não vem para cá, para estar no mesmo fuso, como é que no virtual a gente trabalha com 12 horas de diferença? Me perdi? Pera.
O tempo, você não tem É limitação isso. Não tem de tempo, limitação de de quantidade de tempo, pessoas, de espaço, de né? De espaço. espaço físico, que é isso. Eu tenho 7 salas, tenho que trabalhar em 7 salas. No virtual, sei lá quantas salas eu posso ter. É, E eu não tenho limitação geográfica, né? E financeira, principalmente, porque as comissões nacionais e internacionais vêm para si em São Paulo com apoio, geralmente, né, de suas organizações de exportação. Geralmente é apoio de governo, né? Então, todas as comissões internacionais vêm com apoio de governo, que são formatadas através ou de um escritório de exportação ou de Secretaria de Cultura, Ministério da Cultura, enfim. Mas aí a gente não tem essa limitação, né? Porque mesmo quando, sei lá, a Austrália traz os 15 profissionais que eles trazem todos os anos, é 15. Não pode ser 30, não tem verba para 30. É 4 bandas, não 10. No digital, no virtual, não tem mais isso. A gente pode trabalhar com 50 profissionais australianos se a gente quiser. E a gente começou a tentar moldar um formato para este ano pensando nisso. Vamos usar todas as vantagens do ambiente virtual, porque é isso que a gente pode fazer. Não tem o que fazer. Ficar chorando a perda do presencial não adianta. A gente tem que fazer o melhor do que a gente tem na mão. E o Utilizar a virtual dá limitação que muitas. não. O virtual dá muitas oportunidades, muitas, né? Esse conselho internacional, por exemplo, ele só foi motivado por causa disso, porque a gente está né, com essa questão do digital, então assim, vamos conectar com o mundo inteiro. Vamos conversar com o mundo inteiro para ver o que está acontecendo em todos os lugares e como que eles enxergam a participação deles nasce em São Paulo, num evento na América Latina. Bom, enfim, chegamos a um Isso. formato. Uhum. Pode perguntar. Eu falei que Eu avisei que eu falava muito. não, é só complementar que isso provavelmente vai trazer, não só você está adaptando e tirando a oportunidade digital, como você deve trazer oportunidade de negócios exponencial, né? O contato que você vai poder trazer e aproveitar, porque realmente o digital, está todo mundo já, até lá, até o momento que você colocasse em São Paulo para acontecer nesse ano, as pessoas já estão cada vez mais acostumadas com essa coisa do digital, né? Tá todo mundo já vivendo a telinha aqui, né? As pessoas estão vivendo dentro de casa, mas Isso. elas estão se conectando com o outro. Então, a É, dificuldade, talvez, de utilizar as ferramentas, ela vai ficando cada vez menor. Então, enfim, o poder de conexão, ele vai realmente aproveitar. Se você está aproveitando uma dificuldade para tirar o melhor disso, né? também. Acho que a gente tem que fazer algo que incentive as pessoas a pensarem numa saída, sabe, para essa crise. A gente está falando, assim, São Paulo não é um festival de música, ela é uma feira de negócios e uma conferência de música. Então a gente fala de conhecimento, capacitação e negócio, né? É, com tudo que a música envolve, né? Então, assim, ela é muito militante, inclusive, né? Ela levanta bandeiras, toma partido político, defende um candidato, é contra outro, é 100% contra o governo Bolsonaro. Então, assim, a gente toma partido, a gente fala o que a gente pensa, a gente defende o que a gente acredita. O ano passado, nosso lema era o mundo todo discutindo o futuro da música e a música discutindo o futuro do mundo. Então a gente falou muito sobre essas relações humanas que vão definir o futuro do mundo e a música tem um fator muito importante aí, né? Tem uma importância muito grande nisso, porque é uma linguagem que fala com todo mundo, né? Ela é transformadora, ela pode transformar vidas. Então, como é que a gente usa a arte para fazer um mundo melhor, né, no futuro? Então, a gente falou de muitas questões ali, desde maternidade e trabalho, até previsões climáticas. Enfim, tinha milhões de assuntos no meio de uma conferência de música, porque isso importa.
Isso tem a ver com construção de mercado, tem a ver com construção de ser humano, tem a ver com construção de sociedade. A gente não pode estar à parte disso, né? A gente acredita que você, eu, todo mundo pode ser melhor. Então a gente traz esse conteúdo para que você, ó, se toca e vamos tentar melhorar, porque não tá bom para ninguém. E se não tiver bom, e a gente acredita nisso, se não tiver bom para você, não vai estar bom para mim. É Né? verdade. Só vai estar bom para mim quando tiver bom para todo mundo. Então a gente levanta várias bandeiras, né, de feminismo, antirracista, enfim, 500 mil coisas ali que, assim, são extremamente urgentes e necessárias e ninguém aguenta mais sofrer por coisas tão, né, tipo, É verdade, a música tem um óbvias. papel fundamental mesmo na transformação. Fundamental. Não acredito em música sem levantar bandeira, sem relacionamento com relação política. Não tem música que não seja transformadora, sabe? Tipo, arte é isso, arte é política, arte é mexer com a vida das pessoas. Não tem como separar. Então, quando É a gente faz uma verdade. conferência de música, além do mercado, além, né, de todos os setores e tudo isso, a gente também entra nessa parte da música, que é criação de identidade, que é criação de cidadão, que é transformação de vida, que é consciência. A gente usa a música para, né, de todas Sim. as formas, de todas as formas, né? Então, O assim, em São artista, Paulo é isso. Se você é uma pessoa conservadora, que não quer falar disso, não vá na Sim São Paulo, não participe, porque você vai ser atingido por mensagens o tempo todo, né, em todas as palestras, sensacional. É basicamente. transformador, ou seja, você tem ali É, uma preocupação fundamental, porque o artista ele tem uma responsabilidade sobre o público que ele atinge, né? Então, falar sobre isso super. e estar conectado dentro de um pensamento que, pelo menos para a gente, faz sentido, e isso traz frutos no coletivo, né? Ele é muito importante. Assim, São Paulo, né, com esse formato digital, vocês vão trazer, obviamente, essas preocupações, essas discussões, como você falou. Vou até falar para quem está entrando agora, se você quiser voltar só esse pontinho, esses pontos, vocês vão trabalhar de novo o ponto do conhecimento, das conexões, né? Sem limitação, e vai Isso. focar, para quem está chegando agora, vai focar bastante realmente nas atividades via digital, utilizando essas ferramentas. Você tem Isso. uma data com que assim São Paulo deve acontecer? Vai ser no mesmo período? Como é que você está pensando? Então, né? Então, assim, pensando em tudo isso que eu te falei, né, que a gente conversou até agora, a gente chegou numa conclusão que assim, São Paulo tem que falar muito sobre humanidade, né, o futuro da humanidade. Então a gente vai usar a música para falar mais sobre isso, mais sobre isso. Além de mercado, né? Então, de tecnologia, tudo isso passa por humanidade. E a gente pensou que, como a gente não tem limites no Mistério. virtual, mistério. Um É que eu mistério. não sei até onde eu posso falar, entendeu? Eu não combinei com o meu time de comunicação, mas enfim, eu vou dar uns spoilers. Vamos Não lá. vai ser durante 5 dias, 6 dias. Eu acho que se a gente fizer uma programação tão intensa quanto a gente tinha no físico, no virtual em 5 dias, vai ser muito maçante, sabe? Para você ficar o dia inteiro online e tal. Enfim, claro que você pode escolher o que você quer ver ou não, mas assim, eu acho que você vai perder mais coisa no virtual do que você perdia no físico. Não Uhum. sei. Então a gente pensou, já que não tem limites, vamos fazer em vários dias. Então, assim, o que eu posso te dizer Legal. a gente vai anunciar dia 6 agora. Ah, que legal, já vai anunciar Alguma, agora. alguma Sensacional. Está coisa num vai. time muito bom. Está num time muito Isso, bom. isso. E aí a gente vai. Eu não vou dar as datas certas, mas assim, São Paulo vai ter tipo uns 30 e poucos dias de evento. É mais de um Ah, que mês. legal. Mais de um Vão ser mês, semanas internacionais de semanas e música. semanas. Isso, a gente tá. Vai ser a Quarentena Internacional da Música, a KIM, não é assim, é a KIM. E você pretende fazer, então, você vai anunciar a data, não, de repente não, você não vai falar agora, mas ela vai acontecer mais perto do de agora ou mais perto ou mais para frente? Não, vai ser novembro e dezembro.
Ah, Vai tá. ser mais para o final do ano mesmo. A gente tem essa sorte da Sim São Paulo ser no final do ano, porque a gente teve tempo de pensar e tem tempo de criar alguma coisa e se organizar. Foi muito triste ver as conferências dos festivais sendo cancelados ou fazendo uma versão digital tipo de última hora para não ser cancelado. Assim, foi muito, muito triste. Tipo, pegou todo mundo de surpresa, né? E a primeira coisa que a gente falou foi assim, gente, a gente é em dezembro, a gente não tem desculpa. Não tem, né? Porque o ano tá uma merda, mas assim, Dá tempo é, de programar. dá tempo da gente pensar em alguma coisa, sabe? Vamos nos forçar a ser criativos e tentar começar agora uma mudança, sabe? Alguma coisa assim, real. Sim. Né? Então, o que eu posso dizer é que assim, a gente vai deixar de ser só um evento para virar um portal de notícias e conteúdo, Legal. para virar uma comunidade online que vai funcionar o ano inteiro, que vai chamar Sim Community, né, conectando o mundo todo da música. E a gente vai ter um evento este ano que vai ter mais de 30 dias. Junto com esse evento virtual, a gente vai ter um espaço físico que vai ser uma base de produção de conteúdo, né? Que vai ser uma casa da Sim São Paulo, que vai ficar esse tempo todo aberto. É claro que as pessoas podem frequentar essa casa se, na época, os protocolos, né, sociais Isso aí, claro. permitirem que as pessoas se encontrem e tal. Então a gente quer ter essa casa também para isso, para produzir conteúdo lá, mas para, sei lá, vai que dá louca no australiano e ele vem e ele quer tomar um café com algum profissional brasileiro, tem uma base para se fazer isso. Então, é um espaço para poucas pessoas, né? Porque em dezembro não vai poder ter aglomeração, não vai poder ter grandes eventos, nada disso. Então, a gente vai fazer um espaço para poucas pessoas se encontrarem, novembro, dezembro. Mas o grosso mesmo da programação, toda a programação vai estar online durante 30 e poucos dias. A data certa ainda vocês vão ter daqui a Saberemos. pouco, né, que depende ainda de alguns detalhes, mas já está quase lá. Mas é novembro e dezembro, tá? Massa. Então, assim, é um portal, é uma comunidade, assim, community, que não vai parar nunca, vai ser lançado em agosto já, e vai continuar agora para sempre. Era um plano que a gente já tinha, mas que teve que ser muito adiantado, acelerado, né, e reformulado de alguma forma, assim, porque é o Sim. que eu te falei. O nosso plano digital antes era para um mundo físico, né? Agora é um plano Presencial. digital para um mundo digital. É. E, e é isso, basicamente é isso Alguns que músicos estão até perguntando aqui se nesse formato novo da Sim São Paulo, se vão ter showcase, se vocês vão super, pensar. mais do que nunca. Porque pensa assim, ó, o que, que a gente está pensando, o que, que a gente quer aproveitar do mundo digital também, assim. É, todo ano a gente tem comissões do Brasil inteiro e de vários países vindo para fazer programação noturna, showcase diurno, coquetel de network, enfim, várias coisas. Você está aí ainda? Ah, tá. Desculpa, estou Voltou. aqui. Tá. Foi, E encostei isso, aqui e virou. Ah, tá, isso exige um investimento, né? Tipo, das bandas, dos produtores, enfim, das produções gerais para tocar numa feira, tanto em São sim, Paulo quanto em qualquer lugar do mundo. Você tem que investir para ir fazer negócio. Quando você não tem mais essa preocupação de investir na viagem, na logística, você, por exemplo, você está em Belém, você pode fazer um showcase numa casa em Belém e transmitir para gente, ou você está na Austrália, ou na França, ou em Portugal, ou na Argentina, e pode fazer um showcase lá e transmitir para gente, você tem possibilidade de aumentar essa programação infinitamente, assim, sabe? Então, assim, a gente vai ter todas as atividades que tinha na Cientes. Vai ter os showcases diurnos, com abertura de inscrição em agosto, né, seleção dos artistas, enfim. Vai ter aquela programação noturna toda que a gente tinha em quase 50 casas de São Paulo. A gente vai ter de uma outra forma, mas vai continuar sendo uma programação colaborativa, onde
todo mundo do mercado pode sugerir um evento. A gente vai ter tudo, até o coquetel de networking, sem bebida a gente vai ter. Né? Então, assim, de alguma forma no virtual vai ter, assim, fica como Sim. surpresa, mas sabe, vai ser um modelo legal, vai ter as Legal. reuniões, os speed meetings, vai ter as conferências, assim, as conferências, os painéis vão ser de todos os formatos. Vai ter painel gravado, que você pode ver e rever várias vezes, com material didático. Vai ter as lives com gente do mundo inteiro participando. Vai ter os painéis via streaming, transmitidos da própria casa da Sim São Paulo. Vai ter de tudo, assim, a gente vai usar todos os formatos possíveis, o tempo que a gente quiser, sabe, durante esse mês e pouco. E o mais legal, que eu já vou dar mais um spoiler aqui, é que vão ter várias formas de participação. A gente sabe que, assim, o mercado está completamente sem grana, falido, né? Acabou de provar a lei, né, emergencial para artista hoje, isso. Uhum. Então, a gente pensou, não dá para a gente diminuir o preço da credencial, né? Porque ela é assim, eu fui fazer outro dia, eu tenho um bebê, né? Para quem não conhece, mas eu fui fazer um workshop de introdução alimentar para bebês, R$ 150 o workshop, né? Então, a credencial da Sim São Paulo é R$ 250 para tudo isso de conteúdo, sabe? Não tem como diminuir. Mas, ao mesmo tempo, tem gente que não tem esse dinheiro, que não tem nada, que está tentando sobreviver. Então, a gente vai ter outras formas, né, para as pessoas participarem, que não seja só a compra da Probed. Tá? Então, em breve vocês vão ver, assim, tem várias formas de participar, de acordo com o seu tempo, o seu bolso. Opa, deu uma travadinha, voltou. Então, eu estava falando que a gente quer que o digital traga todas as possibilidades de participação, né? De acordo com o seu tempo, com a sua vida, né? Então, assim, sim, a quarentena é muito diferente para quem tem criança e para quem não tem criança. É completamente diferente. Então, se você tem um evento em 5 dias e você tem uma criança, você não vai conseguir fazer. Se você tem um evento em 1 mês e meio, você vai conseguir fazer. Então, a gente quer que seja acessível também financeiramente para todos os bolsos, porque a gente está falando de digital, né, também. Mas a gente acredita que é isso, assim. E a gente está aberta a sugestões, sabe? Tipo, se você tem uma ideia, né, de como deve ser uma conferência virtual, a gente agradece a sua opinião no momento, porque, olha, amigo, não tá fácil. Tem que inventar muitas possibilidades. Aliás, a música, a gente tem produzido bastante conteúdo e pensado muito nisso também, e, enfim, tem muitas figurinhas que a gente gostaria de trocar, assim, mas enfim, a gente tem que realmente achar as possibilidades de conexão o máximo possível, utilizando o digital, fazendo com que a gente aproveite esse momento para potencializar os acessos, né? Como vocês estão falando, como você está falando, a Sim São Paulo ela tem uma função que ela vai além só de sei lá, mostrar a música, né? Ela tem uma coisa muito mais profunda, então é muito legal saber que vocês pensaram e se adaptaram dessa forma. Muito provavelmente, acredito, que mesmo que voltar, que de repente, sei lá, tem vacina e a gente consegue voltar ao máximo possível perto da normalidade, essa força do digital ela deve permanecer, né? Com certeza. Parte, e o ano que vem, que eu acredito que o ano que vem, sim, já teremos a vacina ou uma cura ou alguma coisa e espero não ter um novo vírus, as coisas não vão voltar a como era até o ano passado, né? Eu acho que o digital chegou para ficar e assim, os eventos vão ser híbridos e a gente tem que aproveitar o digital no mundo digital ou o digital para o mundo real, enfim. Então não é um esforço de trabalho perdido, né, este ano, só para este ano. Ele continua. Com certeza. Fabi, a gente deve estar aparecendo para você aí daqui a pouquinho que a live vai encerrar, que a gente tem, pelo que eu vi aqui no nosso relógio, a gente deve estar chegando no final. Então, para ela não derrubar e cair na nossa cara, vamos partir aqui então para o nosso encerramento. Muito legal falar com você, foi
É um prazer. Muito legal saber os rumos da Sim São Paulo, que eu tenho um grande amor assim, por esse evento. É uma coisa que me ajudou muito na minha carreira também. Muita gente que está aqui sabe a importância que São Paulo tem na transformação e na potencialização do mercado. Então é muito legal saber esses caminhos que vocês estão adaptando. Acho que vai ser, com certeza vai ser um sucesso, vai ser maravilhoso poder fazer parte disso mais uma vez. E caminhos abertos. Muita sorte aí para que as coisas sejam cada vez melhores e que vamos atravessar essa fase aí tensa e complicada da melhor forma possível. Parabéns pelo empenho e por tudo que você vem realizando aí nesses anos no mercado. Conte com a gente também. A gente tem só o finalzinho assim, para a gente não perder. A gente tem uma música que a gente pede para os nossos convidados colocar na nossa playlist. Pensa uma coisa Não assim. pensei nisso. Ai, meu Deus. Espera. Que não você tenho tem tempo, ouvido né? assim, que tá encerrando, pode ser que acabe. Aliás, quando acabar, você clica em salvar live no IGTV, tá? Só Tá. para ir pro seu IGTV a gente poder trazer para o Música em Rede. Tá, então, tem um problema, né, quando você tem um bebê na quarentena, você não consegue ouvir nada. Mas, vamos ver, você pode colocar uma das músicas, ela não é muito nova, tá? Ela é de 2 anos, 1 ano, 2 Tem anos. problema. Pode ser? Vamos Porque eu lá. não vou conseguir pensar agora. Tá A maravilhoso. música da Tulipa Ruiz, gravada pela Elza Soares, como chama? Onda? Não, eu não lembro o nome agora. Eu acho que é onda. A gente vai achar aqui, a gente coloca e avisa o Enfim. pessoal depois no nosso post. É só porque, assim, eu queria uma compositora mulher, acho a Tulipa uma das melhores da nova geração. Essa música é uma das músicas mais lindas dos últimos anos, eu acho, e numa interpretação da Elza, né, gente, que assim, tipo, fez 90 anos, ou faz 90 anos agora, já foi minha cliente de assessoria, enfim, tá. Já tocou na Sim São Paulo, numa abertura histórica com a Lineker, então assim, acho que tem tudo a ver com a gente. Não é uma música nova, mas é uma música. Opa, esse é o Blue, tá, gente? Esse é o meu gato. O Blue aí fazendo parte. Maravilhoso, Fabi. É isso. Mas então, está anotado aqui. Está anotado aqui, vamos colocar. Obrigado pela sua participação. Sigam a Sim São Paulo, sigam a Fabi, que está aqui no Instagram dela aparecendo. Amanhã a gente conversa com o Paulo André, que é o produtor, um cara super importante também no mercado, o cara criador do Abril Pro Rock, também criador do Porto Musical, né? Hoje ele...